Então, a gente vai começar a ver a parte de acesso a banco de dados utilizando Java, beleza? Vou chamar atenção para algumas coisas bobas, né? Eu acredito que lá no canal, na parte de jogos multiplayer, tem uma aula que eu faço a instalação do SQL Server, beleza? Então, assistam essa aula, porque o SQL Server ele não vem configurado para aceitar conexão TCP. Então, eu abro o SQL Server assim, ó, do jeito que ele está aqui, mas essa conexão já é nativa dele. Quando a gente for fazer o nosso programa em Java, mesmo estando na mesma máquina, ele vai considerar que é uma conexão TCP, tá certo? Então, lá no canal, muito bem, lá no canal está mostrando, se eu não me engano, na aula 2 ou 3, não sei, mas logo no início está dizendo lá que é a parte de instalação de servidores, e eu estou citando lá que eu estou instalando também o SQL Server. Dá uma olhada lá, que lá eu estou ensinando como instalar corretamente o SQL Server sem dar problema nenhum. É o mesmo SQL Server que eu compartilhei na pasta com vocês, é a mesma versão, tudo igual. E eu estou mostrando como configurar o SQL Server para que ele aceite conexão TCP. Senão, a sua aplicação ela não consegue acessar o banco de dados, mesmo tudo estando certinho. Tá beleza? Então, a gente já vai começar já direto no Java, instalando o banco de dados, que eu estou contando que a partir da instalação vocês vão ver lá. Beleza? Tranquilo? Bom, então, vocês já mexeram com o SQL Server? Já? Beleza. Então, eu vou criar aqui uma nova consulta. Coisa rápida, ok? E aí, olha só, eu vou chamar aqui vou criar um banco. Pera aí, que já me sacaneou a parada. Eu vou criar um banco aqui, ó. Create database. Eu vou manter o mesmo nome, olha lá. Java 2016-02. Então lá, Java, 2016-02. Use Java 2016-02. Então lá, criei o banco, entrei no banco. Agora a gente precisa fazer uma tabela. Vamos pegar um exemplo de tabela aí que a gente possa fazer para a gente acessar o nosso banco de dados. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, olha, no exemplo 4 que a gente fez, tá vendo? Nós fizemos engenheiro, funcionário, garçonete. Então, eu vou criar, como a nossa classe funcionário era a classe superior, né? E a garçonete e o engenheiro eram subclasses dessa, eu vou criar então uma tabela funcionário lá no banco, que aí a gente vai substituir o que a gente fez nessas duas classes principal com essas classes aí de funcionário, beleza? Então, olha só, eu vou trabalhar aqui com os mesmos atributos, tá? Então, lá no banco, na minha tabela de funcionário, né, eu vou criar aqui, ó, create table funcionário. A essa tabela de funcionário matrícula
int not null identity 1,1 primary key. Se por acaso eu fizer algum código aqui, vocês já tiveram aula de SQL Server, né? Se por acaso eu fizer algum código aqui que vocês não conheçam, por favor avisar que eu explico, tá? Então, como a gente já tem as classes de model na nossa aplicação, eu vou pegar os dados dessas classes de model, tá certo? Então, ó, na classe funcionário é matrícula, nome e e-mail. Então, olha lá, matrícula já tem nome, varchar de 60, not null, e-mail, varchar de 100, not null. E aí, vamos para as outras classes, né? Então aqui, ó, engenheiro civil, eu tenho CREA. Então, CREA varchar de, sei lá, vou colocar 10, que eu não faço a menor ideia. E aí o CREA pode ser nulo, né? Porque o CREA é só quando for engenheiro. E aí a gente tem a garçonete, que tem curso de hotelaria. Então lá, curso hotelaria. Vou só que eu chamar de hotelaria, porque senão na hora de fazer insert, escrever curso hotelaria é muito grande. Hotelaria. No SQL Server não existe campo booleano. Então eu vou fazer um char de 1. Beleza? E vou colocar como default o valor não. Beleza? Aliás, eu vou colocar como valor default o vazio. Tá? Valor default vazio. Então, eu não preciso. Não, vou deixar o valor sem nada. O default sem nada. Só vou deixar aqui que pode ser nulo. Beleza? Então, olha só. Esses 3 primeiros registros aqui, esses 3 primeiros campos na tabela, eu marquei no banco de dados como not null. Por quê? Porque eles pertencem a funcionário. E o CREA e a hotelaria, o fez curso de hotelaria, eles pertencem a tipos específicos de funcionário, tá certo? Que são o engenheiro e a garçonete. Então, esses campos, ora estarão preenchidos, ora não estarão preenchidos, certo? Então, se eu for fazer um insert aqui de uma, por exemplo, de uma garçonete, o CREA não vai ter preenchimento, tá? Da mesma forma que se eu for fazer um insert de um engenheiro, o hotelaria não vai estar preenchido. Ou se eu for fazer de um outro funcionário qualquer, nem o CREA nem a hotelaria estarão preenchidos, ok? Tranquilo até agora? Beleza. Então, eu estou criando aqui, ó, a tabela. E ela já apareceu aqui para mim, ó. Só vou dar uma atualizada. E aí o 2016-2 já está ali com a tabela de funcionários está lá para mim. Vou criar aqui um diagrama para essa tabela, lá, novo diagrama de banco de dados. Vou dar um sim aqui e vou adicionar a tabela de funcionário. Vou fechar, está lá minha tabela. É o que eu criei. Beleza? Vou deixar esse diagrama aqui salvo. DTG Java 2016-02. Então, diagrama, datagrama de Java 2016-02. Está lá salvo. Ok, voltei aqui pro... Bom, o que eu vou fazer aqui? Ei, caramba. Vou deixar isso salvo aqui.
que aí já fica na matéria de vocês, o dia que eu precisar, já está lá. IFRJ 2016-02, programação web, programação web, vou deixar aqui, banco. Tá lá, salvo. Beleza. O que eu vou fazer? Olha só, eu vou assumir que esses 4 pacotes não existem. Então, eu vou criar aqui como se tivesse do zero. Eu vou criar um novo pacote chamado model, tá? Vou copiar essas classes aqui, ó, que são as classes de model. Eu vou copiar elas e vou colar essas classes. Eu vou colar essas classes aqui no model. Então, vamos lá. Refatorar todo mundo. Então, olha lá, as 3 classes estão aqui, tá vendo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer na hora de fazer acesso ao banco de dados é criar o banco, depois criar a minha camada de módulo. Lembrando que a minha camada de módulo, olha só, ela só tem atributo privado, get e set, beleza? Todas elas, ó, funcionário, engenheiro, ó, atributo privado, get e set, tá? Beleza? Isso aqui é uma sobrescrita do método construtor que a gente fez, que não precisava fazer, mas já estava lá pronto, então estamos deixando. A garçonete, a mesma coisa, ó, atributo privado, get e set, beleza? Tranquilo? Ok. Então, agora eu preciso começar a preparar essa aplicação Java para o acesso ao banco de dados. O que acontece? Nós vamos precisar colocar aí a referência de um driver de conexão para o SQL Server. Cada fabricante de banco de dados que oferece acesso ao seu banco de dados via Java, cada fabricante ele criou um programa em Java que a gente chama de driver de conexão, e esse programa é distribuído gratuitamente. Então você faz download desse programa e adiciona esse programa ao teu projeto, e a partir daí o teu projeto reconhece todas as classes que tem dentro desse programa, e a partir daí você consegue criar uma conexão com o banco de dados da sua aplicação com o banco de dados, né, que você está querendo conectar, utilizando as classes que estão dentro desse programa, beleza? Então, para cada fabricante de banco de dados, existe um driver de conexão para aquele banco de dados. Então, se eu estou no Java, eu quero me conectar no SQL Server, tem o driver do SQL Server. Se eu quiser me conectar com o Oracle, tem o driver do Oracle. O MySQL tem o driver dele. O Firebird tem o driver dele. O MongoDB, qualquer fabricante onde é possível se conectar com Java, tem o seu driver de conexão, tá certo? Então, se algum dia eu quiser trocar de banco, eu tenho que achar o driver novo. Bom, felizmente, eu já deixei o driver para vocês na pasta compartilhada. Então, vocês vão fazer o download do driver da pasta para colocar aí na máquina de vocês, para vocês poderem ter acesso ao banco de dados, tá joia? Eu já vou fazer direto o procedimento aqui, ó. Vou clicar com o botão direito no nome do projeto, beleza? Vou escolher a opção propriedades. Dentro de propriedades, eu tenho aqui, ó, bibliotecas. Beleza? Aqui dentro de bibliotecas, eu vou mandar adicionar um jar. Jar é a extensão de Java, é o nome da extensão de arquivo Java, né? Jar Archive. Então eu vou adicionar um jar.
E agora eu vou procurar essa biblioteca aqui, ó, SQLJDBC 2.0, que está na pasta de vocês. Então vocês vão fazer download e vão salvar ela no seu computador em algum lugar aí e vão fazer a mesma coisa que eu fiz, ok? Selecionei, mandei abrir, a referência dela veio aqui, né, o caminho onde ela está no sistema operacional, dei um ok, olha lá, ele já dá uma recompilada no seu projeto e o seu projeto já reconhece as classes que tem lá dentro, beleza? Sem esse driver, não consigo fazer conexão com o banco de dados, tranquilo? Bom, aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma classe, tá? Que vai me permitir, essa classe vai permitir com que eu crie a minha conexão com o banco de dados, beleza? Então, eu vou criar um pacote aqui, ó, que eu vou chamar de controller, olha lá, controller. Esse pacote controller já vou finalizar e eu vou criar essa classe nesse pacote de controller. Vou chamar a classe de DAO, que é Data Access Object. Então eu vou criar aqui um objeto de acesso a dados, tá? Aqui seria um local que seria bacana implementar o projeto que as meninas, o framework que as meninas apresentaram, que é o Singleton, tá? Daria para apresentar ali para você não ter que fazer várias conexões, mas no meu caso aqui eu não vou fazer ele, porque eu tô com ideia de fazer umas videoaulas apresentando vários padrões de projeto aí. Então eu não vou fazer ele aqui, porque depois a galera que quiser ver esses padrões vai acessar diretamente lá e vai ver o vídeo. Então eu vou fazer lá o DAO. Beleza. Essa classe aqui, ela vai me servir para fazer somente a conexão com o banco de dados. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um método conectar. Então, lá, public. Esse método conectar, ele vai me devolver uma connection. Aí, olha só, tem uma cacetada de tipos de connection, tá vendo? Lembra que eu tenho que fazer o import do java.sql.connection, tá? É essa connection que eu quero. Então, olha lá, esse cara vai me devolver uma conexão com o banco de dados e eu vou chamar esse método de conexão. Tá lá. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar aqui uma string de conexão, que eu vou chamar de URL. Essa string de conexão é o parâmetro de texto que eu vou passar para a classe que vai fazer a conexão com o banco. Esse parâmetro de texto vai me permitir entrar no banco de dados e me logar nele. Tá certo? Então esse parâmetro ele tem o endereço do banco, tem meu nome de usuário, tem minha senha, tudo para indicar onde o banco está e como é que eu entro nele, para que a conexão seja aberta com o banco de dados. Então esse nome aqui, ó, eu vou ter que digitar exatamente igual aqui, ó, JDBC SQL Server // aí aqui vem o nome do meu computador, no meu caso é Ultrabook, / localhost 1433. Esse 1433 é a porta do SQL Server, tá? Assim como para
para a web você tem a porta 80, para FTP a porta 21 e tal, a porta para conectar no SQL Server é a 1433. Então, esse trecho aqui do código dessa string, isso vai mudar de computador para computador, dependendo de qual é o endereço que o seu banco vai ser encontrado. Tá certo? Bom, aí continuando a string aqui, né? Eu vou colocar esse parâmetro aqui, ó, database name igual. Aí o database name é o seguinte: quando eu entrar no banco de dados, olha lá, acabei de entrar no SQL Server. Olha quantos bancos de dados existem aqui. Certo? Então eu tenho que dizer em qual banco que eu vou me conectar. Então, ó, o banco é esse aqui, ó. Então, lá, meu database name é o nome do banco de dados onde eu vou fazer a conexão. Aí eu vou passar user, que é o nome do usuário, SA, que é o que a gente já usa para conectar no SQL Server, e password, que vai ser a senha. Beleza. Ok. Aí agora eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que usar esse cara aqui, ó. Class, oi? Ih, caramba. Password, valeu. Olha lá, class.forName. Aí o meu class.forName é esse cara aqui, ó, com.sqlserver.jdbc.sqlserver driver. Olha só, tá vendo essa... Tá vendo esse nome aqui? Ah, aqui ele dá uma reported exception. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Tá vendo esse nome? com.microsoft.sqlserver.dbc, parará, parará? Olha só aqui. Deixa eu ver. Deixa eu achar aqui. Aulas. Espera aí que eu já vou explicar. Para explicar, deixa eu só lembrar em que pasta que está o... 2015-2, tá. Olha só. Aqui, nós temos aqui, ó, tá vendo que eu tenho o SQL Server, o driver, que é o que eu adicionei. Vou abrir o RAR dele. Tá vendo aqui, ó, abri o RAR dele. Aí tô abrindo ele. Já vou pegar, vou abrir ele direto aqui. SQL, aqui, ó. Vou abrir ele direto. Ó, vou abrir com InRAR. Beleza? Olha aqui, acompanha aqui, ó. Tá vendo que eu tô passando o texto com .microsoft.sqlserver.jdbc.sqlserver Acompanha aqui, ó. Eu tô dentro do driver, tá vendo? Dentro do arquivo do driver. Olha lá.
ele tem uma pasta com. Dentro dessa pasta tem uma pasta Microsoft. Dentro dessa pasta tem uma pasta SQL Server. Dentro dessa pasta tem uma pasta JDBC. Dentro dessa pasta tem uma cacetada de classe. E aí eu tenho a classe SQL Server Driver. Tá vendo? Então, esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui do class for name, eu estou passando um texto que me indica onde essa classe aqui está. E aí eu estou transformando esse texto numa classe. Tá vendo? É como se eu estivesse dando um new nessa classe. Só que eu não tenho uma classe aqui para dar um new nela. Então, eu faço um class for name. Eu passo o texto de onde a classe está e peço para ele instanciar para mim. Aí ele instancia e me dá a classe SQL Server Driver instanciada. Entendido? Bom, por que ele está dando erro? Porque essa classe pode não ser encontrada. Ou porque ela não está naquele caminho, ou porque eu passei o caminho errado. Então pode ser que dê um erro de class not found exception. Então ele está mandando eu fazer um tratamento de erro. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, um tratamento de erro. Ó. Try catch. E aí, o primeiro erro que eu vou tentar catar é o class not found exception. Beleza? Se der o erro de class not found exception, significa que essa linha 20 aqui, ó, deu erro. Beleza? Deixa eu só formatar aqui para ficar bonitinho. Então aí agora é a linha 21. Tá certo? Por quê? Porque ele não achou essa classe nesse caminho. E aí ele gera o erro de class not found exception. Ok? Beleza. Continuando, eu vou ter que pedir uma conexão para o banco de dados. Então eu vou criar aqui, ó, uma variável com, que é do tipo connection, e vou pedir para o gerenciador de conexão me dar uma conexão com o banco de dados. Ó, driver manager ponto get connection. E aí eu passo a URL. Quem que é a URL? É o cara que me aponta para o banco de dados. Tá certo? E aí, o que acontece aqui? Ó, ele também pode dar um outro erro lá. Um erro de SQL exception. Então eu tenho que catar um outro erro aqui, ó, cat SQL exception. Beleza. E aí, feito isso aqui, olha, eu já devolvo a conexão. Return com. Beleza? Eu já devolvo a conexão com o banco de dados. Veja bem, aqui ainda está dando erro. Por quê? Porque se algum erro acontecer aqui em cima, ele vai pular essa linha do return com. E aí ele vai tentar executar o class not found exception ou o SQL exception. Então, nos dois casos, eu vou fazer aqui um return null. Por quê? Porque eu não consegui retornar uma conexão. Entendeu? Algum pau aconteceu na classe. E aí, aqui, para eu ter ideia do erro que aconteceu, eu vou fazer aqui, ó, um e.print stack trace para ele imprimir para mim a pilha de erro. E.print, print stack trace, ele vai imprimir para mim a pilha de erros que foi gerado. Então, se der algum erro de class not found exception, vai imprimir um monte de coisa na tela para eu poder ver. Ou se der um erro de SQL exception, vai imprimir esse erro na tela para que eu possa ver. Tá certo? Tranquilo? Beleza. Então, olha lá. Salvei. Eu já tenho aqui uma conexão com o meu banco de dados. Então, agora, basicamente, eu preciso
fazer o seguinte. Eu preciso já partir para a criação das minhas classes de model, de controle, certo? Então eu vou ter que criar as minhas classes de controle para que eu possa começar a enviar para o banco de dados como é que chama? Para que eu possa enviar para o banco de dados o meu SQL para inserir, alterar, excluir, consultar dados. Beleza? Deixa eu tirar isso daqui. Tranquilo? Então, eu vou começar a construir as minhas classes de controle. Então, aqui, ó, botão direito, novo, vou construir uma nova classe. Aqui, ó, classe Java, vou chamar ela de CTRL, né, de controle do funcionário. Ok? Controle de funcionário. Finalizei. O que eu vou fazer nessa controle de funcionário? Bom, de cara, eu vou fazer com que ela herde da classe DAO. Para quê? Para que ela já tenha conexão nela. Entendeu? Para que eu não precise ficar chamando a conexão. Então, ó, extends DAO. Pronto. Ela já consegue conectar no banco de dados. Beleza? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu já vou começar a criação dos métodos para inserir, alterar, excluir e consultar dados na tabela. Tranquilo? Então, o primeiro método meu vai ser o método para inserir dados nessa tabela. Bom, primeira coisa, eu vou começar lá a criar a assinatura desse método, né? Então, vou lá, ó, public void inserir. Aí eu peço como parâmetro um funcionário. Beleza? Vou pedir um funcionário como parâmetro. Ok? Bom, aí de cara eu vou fazer o seguinte. Esse funcionário meu, ele pode vir na forma da classe funcionário, pode vir na forma da classe engenheiro ou garçonete, certo? Então, eu vou criar uma string de insert para cada tipo, beleza? E aí eu já vou trabalhar com esse cara. Então, olha só, eu vou fazer o seguinte: se funcionário é uma instância de, sei lá, engenheiro civil, eu vou fazer um tipo de insert, tá? Se não, se funcionário é uma instância de garçonete, eu vou fazer um outro tipo de insert. Se não, ele é funcionário. Beleza? Tranquilo? Só ver o que ele está reclamando aqui. É porque aqui, olha, é todo mundo do model. Resolveu o problema. Beleza. Tranquilo. Então, eu vou criar aqui, olha só, uma variável string
SQL vazio. E aí eu vou criar um insert para cada um, porque até agora eu ainda não sei qual insert que eu vou usar. Beleza? Bom, ok, eu vou fazer isso aqui, ó. SQL recebe insert, SQL recebe insert into funcionário, e aí eu vou colocar os campos. É into. O que você leu? Ah, não, int é tipo de dado. Into é inserir dentro da tabela, né? Para inserir dentro da tabela. Insert into, aí eu vou colocar os campos. Bom, vou ver lá no meu SQL Server, ó. Para esse primeiro cara aqui, ó, seria um engenheiro civil. Então eu tenho que fazer insert até aqui, ó. Certo? Matrícula, nome, e-mail, CREA. Então a matrícula vai ser gerada pelo SQL Server. Então eu vou ter que inserir nome, e-mail e CREA. Ok? Então olha lá. Nome, e-mail e CREA. Aí, values. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um ponto de interrogação para cada campo que eu for inserir. Tá vendo? Eu estou inserindo no nome, no e-mail e no CREA. Então, os valores a serem inseridos estão com pontos de interrogação. Tranquilo? Posteriormente, eu vou pegar do funcionário esses valores e vou substituir em cada ponto de interrogação. Tá joia? Mas por enquanto eu só estou montando o SQL. Bom, se esse cara for uma garçonete, aqui é o que, ó? É hotelaria. Então eu vou substituir aqui por hotelaria. Agora, se esse cara aqui for um funcionário normal, eu não tenho esse último valor aqui, ó. Beleza? Aí meu insert vai ficar assim. Lembrando que eu só estou fazendo esse if porque a minha classe de model, ela é uma classe que pode vir qualquer um dos três tipos de funcionário, tá? Mas se fosse uma classe qualquer, eu só faria um insert e acabou. Beleza? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer assim. Eu vou continuar daqui para baixo como se fosse um funcionário. Porque o nome e e-mail é comum em todos os inserts, tá joia? Então, o que eu tenho que fazer nesse momento? Eu tenho que criar a minha classe, a minha connection. Olha lá. Connection com recebe conexão. Normal, tá? Aí que a conexão tá na classe DAO, que foi herdada, então eu só estou usando o método herdado. Aí agora eu vou fazer o seguinte, ó. Try, o meu cat é de cat, ele é de SQL exception. Né, caso aconteça algum erro, eu vou começar a fazer o seguinte.
eu vou simplesmente começar a jogar valor nesses parâmetros aqui, nesses pontos de interrogação. Tá certo? Então, eu vou ter que criar aqui uma variável, ó, prepared statement, vou chamar essa variável de PS, e ela recebe com ponto prepare statement. Então, prepare statement. Tá? E aí eu vou passar o SQL. SQL. Esse prepare statement é a variável que vai pegar o meu comando SQL, que até agora é só um texto, vai pré-compilar esse cara. E na hora de pré-compilar, a gente vai criar parâmetros para cada ponto de interrogação, para substituir pelos valores que estão vindo lá da classe de model, ou seja, que estão vindo como parâmetros aqui dentro do funcionário. Tá certo? Então, beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar aqui, ó. Tá vendo que o nome ele corresponde à primeira interrogação? O e-mail corresponde à segunda interrogação? Então, eu vou fazer o seguinte, olha. ps.setString. Por quê? Porque o nome é string. A posição 1, ela vai ser de quem? Funcionário.getNome. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui, ó, do funcionário que foi passado como parâmetro para inserir, ele vai substituir o primeiro ponto de interrogação pelo valor do getNome do funcionário. E assim ele está terminando de montar o SQL. Tá certo? Então agora eu vou seguir o mesmo raciocínio e vou fazer, ó, ps.setString na posição 2, eu vou pegar funcionário.getMail. Agora complica. Por quê? Se o cara for garçonete, eu vou ter que colocar o hotelaria. Se for engenheiro civil, eu vou ter que colocar o CREA. E se não for nenhum dos dois, eu vou deixar como está. Então, eu vou fazer aqui, ó, esse mesmo if aqui, ó, só desses dois caras aqui, ó. Copiei o if, vou colar aqui e vou apagar o conteúdo dele, obviamente. Ó, se o cara, vou formatar, se o cara que eu estou tentando inserir é uma instância de engenheiro civil, então eu vou fazer o seguinte, ó, engenheiro civil EC recebe o casting de engenheiro civil de funcionário. Beleza? E aí agora o que eu vou fazer? Se o cara é engenheiro civil, eu vou fazer um ps.setString na posição 3 de engenheiro civil.getCREA. Beleza? Se o cara for uma garçonete, eu vou fazer a mesma coisa lá. Garçonete G recebe o casting de garçonete de funcionário. E aí eu vou fazer o ps.setString na posição 3 de... Aí é que tá, ó. Eu vou ter que fazer lá o garçonete.get curso de hotelaria. Mas aí o curso de hotelaria é boolean, tá vendo? E no meu banco de dados eu tenho que inserir um char. Beleza? Então eu vou fazer o seguinte, na verdade.
eu vou fazer isso aqui, ó. Se o custo de hotelaria for igual a assim, eu vou inserir aqui, ó, um S. Se não, eu vou inserir um não. Vamos formatar aqui. Olha só, vocês entenderam o que eu fiz? Eu transformei o funcionário aqui para garçonete. Aí eu estou verificando. Se o get custo de hotelaria, se ele me retornar true, eu entro no if. E aí eu seto na posição 3, ou seja, no terceiro ponto de interrogação, eu seto um S de sim. Se não, eu vou setar um N de não. E aí, olha só, eu acabei de preparar todo o SQL, seja ele para um funcionário normal, para um engenheiro civil ou para uma garçonete, certo? Por final das contas, eu vou fazer o seguinte: ps.execute, mandei executar esse cara no banco de dados e aí vou fechar vou fechar o meu statement ali, ou seja, vou matar a conexão, vou matar tudo e acabou o meu método. Beleza? Então agora, olha só, por hora eu vou apenas fazer um teste. Então, ó, vou criar aqui um outro pacote, vou chamar de viewer, que aqui é como se fossem as telas do programa que vocês vão fazer em HTML e Prime Faces. Então eu vou criar aqui uma classe só para testar no viewer. Vou chamar de testa banco. Vou colocar nessa classe o método main, public static void main. Vou criar aqui, ó, 3 funcionários e vou inserir os 3 no banco de dados. Beleza? Então, ó, vou criar aqui funcionário. Opa, deixa eu já desfazer. Funcionário do model, né? Funcionário igual a new funcionário. Ó, criei um funcionário do model. Vou passar nenhuma matrícula. Vou passar aqui, ó, o nome dele lá, Ednei. E vou passar o valor, o e-mail, né? edneistrindade@gmail.com. Beleza, tá lá. Vou criar um segundo funcionário. Esse aqui eu não posso passar null, vou passar 0 então. Vou criar um segundo funcionário, que é o engenheiro civil. Vou colocar EC igual a new engenheiro civil. E aí eu vou passar os valores para ele também, ó. 0 para matrícula. Aí vamos lá, o nome do cidadão. Vou colocar aqui João. O e-mail jc@gmail.com. E aqui o CREA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá lá. E vou criar aqui uma garçonete. Opa, volta a garçonete. É do model.
garçonete G igual a new garçonete, e aí vou passar os valores dela, né? Nome da garçonete, Tabata. Isso está nome de, né? De Tabata mesmo. tabinha@gmail.com. Vai que existe alguma tabinha aí, gente, me desculpa, mas beleza? Então, olha lá, criei os 3 funcionários, ok? E eu vou inserir esses 3 funcionários no banco de dados. Então, agora, o que eu preciso fazer? Ó? Eu vou criar um controle de funcionário, olha lá, C funcionário igual a new controle de funcionário, ok? E vou mandar inserir todos eles, olha lá. Então, eu vou fazer, ó, C funcionário ponto inserir. E aí eu vou inserir o funcionário. Depois disso, eu vou inserir o engenheiro civil. Depois disso, eu vou inserir a garçonete. Tá certo? Então, tá lá. Então, já vamos preparar aqui o banco, ó. Select... Opa, vou colocar em letra maiúscula. Select asterisco from funcionário. Então, olha lá, ó. Ninguém. Beleza? Vou aqui no Java, vou mandar executar arquivo, vamos ver se vai rodar. Olha lá, deu construído com sucesso, acho que vai funcionar. Aí, ó, selecionei, mandei executar, tá todo mundo lá no banco. Beleza? Então, eu consegui inserir os 3, olha lá. Ó. Veja bem. Aí, como é que eu sei quem é quem? Olha lá. O funcionário tem CREA e hotelaria nulo. O engenheiro tem hotelaria nulo. E a garçonete tem CREA nulo. E, obviamente, né, o curso de hotelaria preenchido. O engenheiro tem hotelaria nulo, mas tem o CREA preenchido. E o funcionário normal tem os 2 campos nulos. Beleza? Então, por aqui você está vendo que na própria consulta eu quero selecionar todos os engenheiros. Então, eu vou fazer um select, olha lá. Vou selecionar só os engenheiros. Select asterisco from funcionário. Eu vou deixar asterisco mesmo? Não, vou deixar o jeito certo, né? Senão eu ensino para os outros errado. Matrícula, nome, e-mail, CREA, from funcionário, where CREA é diferente de null. Então, ó, eu acho que não vai funcionar isso aqui, mas vamos lá, sabia. Eu acho que é isnull. CREA. Aí, vou colocar um not isnull, o CREA. Deixa eu ver, a função isnull exige os argumentos. Então não é isnull. Como é que eu comparo? Me esqueci agora, hein? Where CREA not null, não. CREA not null. Será que é isso? Eu não lembro mais. Vai dar errado, né? Obviamente, porque já está dando erro ali, ó. Is not null. É separado, is not null. Olha lá, beleza. Tá vendo? Selecionei só engenheiro. Aí quero selecionar só garçonete.
Aí não tem CREA, né? Hotelaria no lugar, e aí hotelaria is not null. Selecionei só garçonete. E aí quero selecionar funcionário comum, eu vou selecionar aqui, ó, sem hotelaria, sem nada, só nome e e-mail, onde hotelaria é nulo e CREA is null. Beleza? Agora eu selecionei só funcionário, normal. Então, ó, eu posso... eu tô fazendo isso só para mostrar para vocês, olha lá, os 3 selects, 3 coisas diferentes. Só para mostrar para vocês que, tipo assim, eu fiz a divisão nas minhas camadas de módulo com os tipos de funcionário, mas eu consigo ver essa divisão também no banco de dados, embora todo mundo esteja na mesma tabela funcionário. Beleza? Então, ó, eu consigo ver pelos tipos de dados que estão ou não preenchidos. Tranquilo? Olha só, vocês querem um tempo para ir fazendo isso aqui? Que vocês não fizeram ainda, só para... Não, o driver é 3 MB, 4 MB. Beleza? Então eu vou dar uma parada na aula, vou deixar aqui para vocês fazerem, e aí, dando tempo ainda, a gente retorna hoje. Então, continuando, a gente vai fazer o alterar, tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou aproveitar, vou copiar o inserir, vou colar ele aqui embaixo e vou trocar o nome dele para alterar. Beleza? E aí vai ser a alteração aqui, ó, update funcionário. E aí a alteração é um pouquinho diferente, né? Olha lá. Vai ser sempre assim, ó, nome. Aí eu vou fazer o update funcionário, set nome igual a interrogação, mail igual a interrogação e CREA igual a interrogação. E aí eu vou fazer o where, né? Where matrícula igual a interrogação. Beleza? Então essa linha de baixo aqui, ó, eu já vou ter que fazer para todo mundo, né? Então eu já vou colar ela aqui, a da where, né? A update funcionário set nome e-mail CREA, ela também vai ser igual aqui para todo mundo, né? Só vou mudar ali a parte do CREA. Então vou colar ela aqui, né? A parte do CREA vai virar hotelaria, que vai ser igual a interrogação. Beleza. Aqui também vai ser esse update até o meio, né? Olha lá, até o meio, where matrícula. Beleza? Então eu alterei o insert para update. E aí, aqui, eu ainda tenho que fazer o seguinte. Eu passei até, ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 opções, né? Então, aqui o prepare statement o prepare statement aqui, eu vou enfrentar um probleminha, porque esse prepare statement ele vai ter que ser o seguinte: eu vou deixar aqui, eu tenho que adicionar o código. Olha só o problema que eu vou inventar, que eu vou ter. Eu tenho que adicionar a matrícula. Só que se a matrícula for de um engenheiro civil ou de um
um funcionário, aliás, se for de um engenheiro civil ou de uma garçonete, o meu código vai estar na quarta interrogação. A matrícula é a quarta interrogação, né? Porque aqui, ó, vai ter 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, se for engenheiro civil, 1, 2, 3, 4. E se for um funcionário, ó, 1, 2, 3. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Se for um engenheiro civil, eu vou fazer aqui, ó, o seguinte também, ps.setInt, aí eu vou colocar na posição 4 o ec.getMatrícula. Se for aqui, ó, a mesma coisa com a garçonete, eu vou colocar aqui, ó, ps.setInt na posição 4, eu vou pegar lá o g.getMatrícula. E aí, eu vou colocar um else aqui, porque se for funcionário, eu vou fazer um ps.setInt na posição 3 de funcionário.getMatrícula. Beleza? Então, olha lá, o que mudou foi o SQL, que eu alterei, e aqui eu tive que colocar na posição 4 o getMatrícula, caso seja engenheiro civil, na posição 4 o getMatrícula, caso seja garçonete, ou na posição 3 o getMatrícula, caso seja um funcionário normal. Beleza? Então, foi as pequenas alterações que eu fiz. Eu vou parar de novo para vocês fazerem. Se der tempo, a gente volta hoje ainda. Se não der, vai para a próxima aula. Beleza?